bem com vocês? Eu sou a Bruna e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma torta de frango que fica bem recheada, com a massa bem fininha. Sabe aquela torta que você olha assim na internet e fala, deve ser difícil? Mas não é não. Eu vou te ensinar vários truques ao longo dessa receita para você conseguir fazer isso. Deixar a massa bem fininha e ela bem alta e recheada. Quer aprender? Vem comigo! Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu fiz nessa receita, a primeiríssima mesmo, foi já deixar um frango temperado. Eu utilizei 700 gramas de peito de frango e daí eu temperei com um pouquinho de alho, cebola e também um pouquinho de vinagre. Deixei na geladeira mais ou menos umas 2 horinhas antes e depois eu já coloquei na panela de pressão, dei uma tostadinha ali para ele não ficar com gosto de cru, isso é muito importante. E depois eu já cobri de água, fechei na panela de pressão e deixei até ele ficar macio. Depois que ele já estiver pronto, esperei esfriar um pouquinho e já desfiei, deixando ele reservado. Enquanto isso eu já fui fazendo a massa, gente. A massa ela é super fácil de fazer. Basicamente você vai colocar a farinha, a manteiga e o sal e vai mexer ali um pouquinho e depois o fermento. Eu sempre gosto de mexer um pouco entre o fermento e o sal para não correr risco deles ficarem em contato. E depois disso, quando isso já estiver mais ou menos ali misturadinho, eu vou adicionando leite aos pouquinhos, porque isso evita que eu coloque leite demais e daí a minha massa acaba ficando mole. E é interessante, gente, porque tem dias que o tempo tá mais seco e vai pedir um pouco mais de umidade na massa e tem dias que o tempo tá mais úmido e vai pedir menos umidade na massa. Então você pode controlar isso colocando leite aos pouquinhos. E se você passar do ponto e colocar um pouco mais de leite do que deveria, é fácil resolver. Adiciona um pouco mais de farinha também, que tá tudo certo. O importante é você conseguir chegar no ponto que ela não grude nas mãos. E você não precisa ficar sovando essa massa, é só misturar até ela não grudar mais nas mãos. E daí, como você vai usá-la posteriormente, né? Depois que essa massa pré-assar, o que eu recomendo é manter essa massa, por exemplo, dentro de um saquinho plástico, até envolvida em um plástico filme e dentro da geladeira, porque daí não corre risco dessa massa ressecar. Gente, uma coisa muito importante, quando você estiver esticando essa massa, não esquece de separar mais ou menos ali 1/3 dessa massa, não precisa ser muito, para fazer a tampa dessa torta. E daí, gente, um ponto muito importante que eu gosto de fazer: colocar a massa no congelador antes de assar. Sim, gente, eu coloco a massa na geladeira e essa dica ela ajuda muito porque não acontece da massa começar a querer derreter, sabe? Quando você coloca ela no forno, então ela fica altinha. E também é interessante furar o fundo dessa torta, porque daí não corre risco dela estufar. Eu faço isso e daí sim eu levo pro congelador. E eu já dei essa dica também na massa da quiche. Eu já fiz uma quiche aqui no canal que fica muito saborosa, eu vou deixar linkado aqui no card se você quiser assistir depois de assistir esse vídeo.
Deixo mais ou menos uns 20, 30 minutinhos no congelador. E daí eu tiro do congelador e coloco direto no forno. Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido a mais ou menos 180 graus. Deixa uns 10 minutos pré-aquecendo e coloca a massa direto, tá bom? Essa massa, ela vai ficar mais ou menos uns 15 minutinhos no forno. Não precisa esperar ela dourar, mas a gente coloca ela no forno para não correr risco de ficar crua, gente. Isso é uma parte bem importante. E enquanto essa massa tá no forno, eu já vou preparando o recheio. O recheio, eu vou primeiro refogar a cebola. Quando ela estiver transparentinha, eu já vou adicionar o alho. Quando ele começar a dourar, eu adiciono o tomate. E o tomate eu vou refogar até ele começar a desmanchar. E quando tudo chegar nesse ponto, eu vou adicionar o frango, que eu já tinha desfiado. E daí, gente, é só misturar. Quando o frango já estava bem refogado, super macio, eu adicionei os temperos. E daí eu coloquei páprica, coloquei um pouquinho de curry, coloquei o sal e também coloquei um pouquinho de pimenta do reino que eu moí ali na hora. E eu gosto, gente, de colocar um pouquinho daquela água que cozinhou o frango, sabe, na panela de pressão, no recheio. Porque pensa comigo, essa água, ela tá cheia de tempero, ela tá muito saborosa porque o frango ficou ali, ó, um tempão refogando. Isso é super interessante e é uma dica super boa. E daí eu vou adicionando essa água aos pouquinhos, esperando ela secar, ver se tem necessidade. No caso, eu utilizei toda a água que restou do cozimento do frango. E quando isso tudo já estiver misturado e prontinho, eu vou adicionar o requeijão. Que você pode usar aquele mais durinho de bisnaga ou também pode utilizar aquele que você tem em casa para passar no dia a dia ali do copinho. E eu tô utilizando um copinho inteiro porque isso vai deixar ele muito mais cremoso do que ele já tá. E quando isso estiver pronto, gente, deixa o seu frango esfriar um pouquinho e daí sim você vai colocar na massa. E daí, quando essa massa já estiver ali pré-assada, ela não precisa dourar, tá, gente? Quando isso acontecer, você pode colocar o recheio que a gente já finalizou. E daí sim, você pode esticar aquele pedacinho de torta que tá na geladeira e fazer a tampa. Feito isso, você pode passar uma gema. Na verdade, eu estou utilizando um ovo inteiro. Eu bati o ovo e pincelei por cima e coloquei para assar de novo. É só esperar a sua torta dourar e ela vai estar prontinha para você servi-la. E essa, gente, foi a receita da semana. Essa torta, realmente ela fica muito boa, muito cremosa, ó. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque assim você fica por dentro de todas as receitas e vídeos que eu for postando aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima!